Gente, boa noite. Vamos rezar para a gente começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Paulo II, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, gente, hoje o projetor está de mal comigo. Malefício da tecnologia, né? Vocês trouxeram alguma dúvida da semana passada ou alguma outra dúvida bíblica que apareceu nesse período de tempo? Não? Pessoal de casa, tá tranquilo? Vitor, Hoje é um dia chuvoso. Sim. é a Adriane, boa noite. Boa noite, Adriane. Eu queria tirar uma dúvida, mas não é exatamente é bíblico, mas não é do conteúdo que você trabalhou. Sobre as cartas Pode paulinas, sobre São Paulo. Uhum. Ele foi condenado à morte e levado para Roma. Ele esteve em Roma noutro momento ou não? A única passagem dele por Roma foi nesse período de condenação e execução? Adriane, o único registro bíblico que nós temos de Paulo em Roma foi quando ele foi para ser julgado, que é nessa situação que você está falando. Na época que Félix era governador, ele estava preso em Cesareia de Filipe, depois foi para Jerusalém, e lá ele pediu para ser julgado em Roma pelo imperador. Aí levaram Paulo para lá, e ele foi julgado e condenado lá. Tanto que, quando a gente lê a carta aos Romanos, Paulo, ele fala que tem muita vontade de visitar Roma, mas que ele não está conseguindo ir, porque teve impedimentos. Aí a gente vê que ele sofreu alguns probleminhas de percurso na Macedônia, e então não pôde ir para Roma. Ele queria ir visitar Roma para fundar uma comunidade na Espanha, mas não chegou a ir. É a notícia que a gente tem na carta aos Romanos, que ele não tinha ido até então. Por isso ele escreve a carta e manda para Roma, através de uma mulher chamada Febe. Então esse é o registro que a gente tem, que ele não foi para Roma, a não ser aquilo que o finalzinho do Atos dos Apóstolos nos fala, que ele foi para ser julgado. Provavelmente é a única vez que ele esteve lá. Mais alguma dúvida? Vamos continuar, então, os gêneros literários, já que nós não temos o slide. Abra na página 19 da apostila, por favor. Eu vou fazer assim, eu vou projetar o slide para o pessoal de casa acompanhar e para ficar na gravação também. Quem quiser ver o que está lá, mas de qualquer forma eu vou falar aqui, não vai ter prejuízo para vocês, é só acessar pelo celular a transmissão que vê também o que está lá. Tá? Nós vimos os gêneros literários, que são formas textuais diferentes que existem nas escrituras, né? Então, nós chegamos a passar na última aula os tratados religiosos, história popular, história descritiva, gênero didático, gênero profético, apocalíptico e poético. Dá para ver a transmissão aí? O slide? Está aparecendo? Sim, Está aparecendo Jesus? tá aparecendo, sim. Espera aí. Está aparecendo o slide, então. Não, Jesus. Opa, espera aí, então. Amém. Bom que está aparecendo Jesus, graças a Deus. Ô, gente, hoje esse dia de chuva, eu tô achando que vocês estão heróicos de assistir a aula, viu? Você merece uns 10 tijolinhos a mais no céu. Dá para ver agora? Jesus, hein? Jesus amado, hein? Espera aí. Deve estar compartilhando a minha outra tela.
Espera aí que vai dar certo. Pelo menos o som tá saindo. Aqui. Na hora que der certo, vocês me falam. Nada? Não, ainda não. Eu queria compartilhar minha tela. Agora, não, quase deu. É que eu saí aqui, achei que não tinha dado certo. Peraí. Vou ter que assistir a um tutorial no YouTube, gente. Vocês me dão uns 20 minutos? Depois a gente volta com a aula. Não, acho que agora vai dar certo, é porque demorou mesmo. O último que a gente tinha visto foi gênero poético. Segundo a nossa apostila, diz assim, deu certo? Apresenta a palavra de Deus à maneira da poesia, usando, portanto, de maior liberdade e recurso literário. Maior representante do gênero poético que a gente tem, de poesia, é Salmos. Todos Salmos, 150, são poesias. E outro livro muito bacana, que pouca gente conhece, quero até que vocês abram ele agora, é o livro de Cântico dos Cânticos. O livro dos Cânticos são, se não me engano, 8 capítulos. É um livro muito curto. É uma série de poemas de amor, escritos por Salomão. Isso mesmo, são 8 capítulos. E ele dedica a uma das mulheres dele, né? A gente não sabe qual que é. Em algum momento, ele chama ela de Sulamita aqui. Sulamita é alguém que nasceu no sul. Então, tem indícios aí, dá para separar talvez um grupo menor de quem seja, mas não dá para saber nominalmente quem é, já que ele tinha 700 esposas, né? E é interessante as comparações que ele faz aqui, que ele fala que ela é alta como um cedro do Líbano, que ela se assemelha aos cavalos do carro do faraó. Imagina, será que esse elogio, né? Você é tão linda, parece os cavalos do carro do faraó. Mas é muito interessante o livro. Vale a pena vocês lerem. E se observarem, ele é um diálogo entre o amante, ou seja, o homem que escreve, e a amada. Olha, ele já começa com a voz da amada, a esposa. Que me beije com beijos de tua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. O odor dos teus perfumes é suave. Aí depois, mais para frente, no versículo... Deixa eu ver aqui. Dueto. No versículo 5º, aí já é o homem que está falando. No capítulo 3º, versículo 5º, perdão. Filhas de Jerusalém, pelas servas e gazelas do campo eu vos conjuro, não desperteis, não acordeis o amor, até que ele o queira. Aí vem um coro de pessoas falando. É um poema muito interessante, é dialogal, vale a pena ler. Ele é cheio de comparações assim, que são diferentes no nosso contexto, mas vale a pena ler. Tem. Pela noite procuro quem meu coração escolheu. Sei que virá e não vou desistir, confio no teu amor. Isso mesmo. Eu acho bonito um trecho aqui que é tirado para a liturgia do dia de Santa Maria Madalena, que diz assim: eu encontrei o amado da minha alma, eu me agarrei a ele e não larguei mais. É uma aplicação de Santa Maria Madalena com Jesus, né? Eu encontrei o amado da minha alma, eu agarrei e não larguei mais. Então aqui, série de poemas, gênero poético, só para ilustrar um pouquinho aqui do nosso gênero literário. Por fim,
o gênero jurídico. Por fim, não, né? Penúltimo. Gênero jurídico. É a palavra de Deus apresentada sob a forma de lei. É um modo de escrever bem diferente daquele usado na poesia. Esse aqui a gente reconhece de cara. Porque o que é a lei? A lei é um imperativo. É Deus pedindo para fazer algo ou para não fazer. Então, exemplo, os 10 mandamentos. Nós temos duas versões dos 10 mandamentos. Uma no Êxodo, capítulo 20, e uma no Deuteronômio, capítulo 5. Duas versões dos 10 mandamentos. Quando Deus fala para amá-lo acima de todas as coisas, para não falar o nome dele em vão, para honrar os dias de festa, para honrar pai e mãe, para não matar, etc. Tá vendo? São prescrições de ordem. Isso é um gênero jurídico. Agora, a perguntinha do milhão. Nós tivemos o gênero didático, recorde-se do livro de Provérbios, por exemplo, que são ensinamentos, e nós tivemos o gênero jurídico, que também são instruções. Mas qual que é a diferença? Tanto didático quanto jurídico é alguém instruindo, ensinando outra pessoa. Mas tem diferença. Por quê? O didático são conselhos. São ensinamentos. Se você quer alcançar a sabedoria, me escuta. Se você quer ser feliz na vida, presta atenção no que eu estou te dizendo. Geralmente o livro do Provérbios usa essas alocuções. Agora, o gênero jurídico não te dá abertura para querer ou não querer. Não matarás, não cobiçarás as coisas do próximo. Então, é para fazer isso. Não tem margem de interpretação. É a obrigação. Então, a diferença do jurídico com o didático. Um livro, gente, mestre para esse tipo textual, esse gênero, é o livro do Levítico. O livro do Levítico ele é cheio de prescrições sobre como fazer o culto a Deus, sobre como o sacerdote deve se agir sendo um sacerdote, sobre como alcançar a pureza. Então, o Levítico ele é cheio de mandamentos. Até eu citei nos nossos exemplos o Êxodo e o Levítico. São dois livros que nos mostram um pouco desse gênero. E, por fim, a gente tem o gênero epistolar. Epístola significa carta. A carta, hoje em dia, é tão fora de uso para a gente, né? As pessoas hoje nem... Eu mesmo fui mandar uma carta esses tempos, eu tinha me esquecido que lado você coloca o remetente, que lado você põe o destinatário no envelope, né? Eu já não tenho uso disso. E, infelizmente, eu acho que isso já é um prejuízo. Quando a gente guarda carta, você guarda uma memória, né? Uma coisa afetiva. Hoje as mensagens do WhatsApp, não, tá cheio, você exclui. Então não tem aquela coisa de guardar algo que é precioso, né? O gênero epistolar, ele é um gênero, então, de cartas. Vamos abrir alguma carta lá no Novo Testamento, só para a gente perceber como é que é? Deixa eu pegar uma aqui, aleatória. Vamos abrir o primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro livro escrito, que é a primeira carta aos Tessalonicenses. Foi escrito antes dos Evangelhos, inclusive. Primeira carta de São Paulo aos Tessalonicenses. Abra aí. A característica da carta ela é sempre destinada a alguém e escrita por alguém. Então, geralmente, isso vai estar indicado no começo. Olha a carta aos Tessalonicenses. Paulo, Silvano e Timóteo, quem está enviando, né? São os três. A igreja de Tessalônica. Remetente e destinatário. Já está escrito isso. E uma outra característica da carta é uma saudação. Aí olha o que continua aqui. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalônica, em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vós, graça e paz. É a saudação. Então, as três características que são fundamentais numa carta do Novo Testamento. Quem escreveu, remetente. Para quem escreveu, destinatário. E uma saudação. A vós, graça e paz.
Inclusive, gente, as saudações da missa são tiradas das cartas apostólicas. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo. Quem escreveu foi Paulo, aos Coríntios, né? O irmãos eleitos segundo a presciência de Cristo para participar da bênção da aspersão do seu sangue. Graça e paz vos sejam dadas abundantemente. Pode ser falado na missa. Está na primeira carta de São Pedro. É a saudação que ele usa. Então, esse momento da missa, no início da missa, depois do em nome do Pai, que o padre saúda a Assembleia, se chama saudação apostólica, por causa disso, que é retirado das cartas dos apóstolos. Vamos passear por algumas partes da Bíblia, só para a gente diferenciar os gêneros literários. Vamos lá para Êxodo 15. Abriram aí? Êxodo 15. Aqui a gente tem, digamos assim, uma mudança de gênero literário. No 14 era um que estava contando uma história. A história da passagem do Mar Vermelho. E no 15 a gente já tem um outro gênero. Que gênero seria o do capítulo 15? O gênero poético. Que eles começam a cantar. Cantar é poesia. Até a forma de escrever. O gênero poético, geralmente, ele não é formatado. Ele é só à esquerda, né? Então, fica linhas quebradas para dizer que é uma poesia. Êxodo 20. São as páginas aí. Que gênero seria Êxodo 20? Jurídico. O que aqui a gente tem? O Decálogo, que são os 10 mandamentos. Vamos mais para frente. Deuteronômio 5. O que está lá em Deuteronômio 5? Decálogo novamente. Então, jurídico. Correto? Vamos lá. 2 Samuel, capítulo 23. Segundo Samuel 23. Como? Gênero poético. Inclusive, olha que curioso isso, gente. Nem todos os salmos de Davi estão no livro dos Salmos. Aqui no meio do livro de Samuel, nós encontramos 2 salmos de Davi, pedidos, fora do livro dos Salmos. Uma curiosidade, a palavra salmo, ela significa um instrumento de corda, porque todos os salmos foram compostos como música. Então, até nas nossas missas hoje, né, o ideal seria que o salmo fosse sempre cantado. Ele nasceu para ser cantado. Essa aqui é boa. Espera aí. Vamos lá para o Novo Testamento. Agora uma colocação de Nosso Senhor. Mateus 24. O discurso escatológico. Mateus 24, a partir do versículo 29. Então, 29 seguintes. – 29 seguintes. Eu vou até ler esse em voz alta. Logo após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória.
Jesus está falando do juízo final, o fim dos tempos, da parousia. Que gênero literário é esse? Apocalíptico. Muito bem, apocalíptico. Por quê? Aqui Jesus está usando uma linguagem catastrófica, entendeu? Aquela coisa de movimento dos astros, de uma visão que vem do céu, isso é apocalíptico. Isso é muito importante para a gente entender como vai ser o fim dos tempos. Ou melhor, para a gente não entender como vai ser o fim dos tempos. Por quê? Tem pessoa que é catastrófica. Com certeza vocês ouviram na época da Covid alguém falando assim: esse é o sinal que o apocalipse está começando. É o fim dos tempos. As guerras aqui estão acontecendo, guerra da Ucrânia, guerra não sei na onde, na Palestina, é sinal do fim dos tempos. Porque Jesus fala isso aqui, nos evangelhos. Que vai ter guerra, que vai ter fome, que vai ter perseguição. Mas a gente não pode se esquecer que Jesus usa uma linguagem apocalíptica, que por si só ela já é uma linguagem catastrófica, mas não quer dizer literalidade. Por quê, gente? Guerra sempre teve. Olha a Segunda Guerra Mundial, há quase 100 anos atrás, foi muito pior que a guerra na Ucrânia. Ou a pandemia da Covid foi terrível, foi. Mas olha a peste negra na Europa, no século XV, que matou 1/3 da Europa. Quase 35% da população morreu. Foi catastrófico. E o mundo não acabou. Então, às vezes, a pessoa interpreta o texto de forma literal. Isso a gente chama de fundamentalismo. E é um tipo de interpretação que corre muitos riscos para a gente. Jesus estava querendo dizer o quê? No fim dos tempos, tudo aquilo que a gente tem segurança na vida, ou seja, essa segurança é meu corpo, é esse mundo, tudo vai desabar. O meu corpo, eu posso morrer de fome, eu posso morrer de doença. O mundo, que eu acho que é o que me dá segurança, os bens, os poderes, tudo isso vai cair, o sol vai cair, a lua vai perder o brilho. Entendeu? É uma forma de dizer que a realidade material vai se desfazer. Não é que... Pode até ser que aconteça que vai cair estrela chovendo aqui em cima de nós e tal, essas coisas todas, né? Pode até ser. Mas aqui Jesus usa uma linguagem apocalíptica, que indica simbologia, símbolo. É muito importante a gente lembrar disso. O gênero profético e apocalíptico é meio misto, né? São muito parecidos. A diferença é aquela forma que eu falei do gênero profético, denuncia, anuncia. Geralmente o gênero profético ele começa falando de algum pecado, acusando mesmo o pecado. E depois ele anuncia uma salvação. Aqui o gênero apocalíptico é uma coisa mais cósmica. Então fala de sol, de nuvem, de lua, entendeu? Uma coisa mais fora do ser humano. Enquanto o profético acusa coisas pessoais humanas. O pecado da gula, da ira, da fornicação, do adultério, da mentira, da idolatria. Isso é dentro do ser humano. Então a diferença é sutil, mas são muito parecidos mesmo. A gente pode encerrar esse assunto, então? Tá tranquilo? Agora a gente vai começar algo interessante, que são os nomes de Deus na Bíblia. Que é um tema muito bacana. Eu vou anotar aqui o que está umas coisas que estão no slide. Mas vai ser muito diferente. Alguém tinha escrito Flamengo aqui, eu juro que não fui eu. Não, eu tinha que falar. Então, eu pensei, o passe Zerando. Ah, deve ser, com certeza. Coxinha. Isso aqui deve ter sido Diego, do seminário. O nome na Bíblia, gente, o nome de uma forma geral, tem um significado muito interessante. Primeiro, o nome significa a essência, ou seja, identidade. Da pessoa. Biblicamente, gente, o nome, ele diz assim quem a pessoa é. Por exemplo, o nome Jesus. Quando o anjo revela a Nossa Senhora, né, que Jesus vai nascer, isso no Evangelho de Lucas, mas quando o anjo conversa com São José,
Lembram disso em sonho? Que São José estava querendo deixar Nossa Senhora. E lá no Evangelho de Mateus, o anjo aparece para José e fala para ele não abandonar Maria, que ela vai ter um filho, e ele vai se chamar Jesus, porque ele vai salvar o povo dos pecados. Lembra disso? Ela dará à luz um filho, vocês darão o nome dele de Jesus, porque ele vai salvar seu povo dos seus pecados. Olha que coisa interessante. O nome Jesus, Yeshua, significa Deus salva. Por isso que o anjo estava falando isso. Chamará Jesus porque vai salvar o seu povo dos seus pecados. E isso revela quem Jesus é. Para que Jesus veio aqui no mundo? Para salvar. Então Deus salva Jesus. O nome Maria, eu acho muito bonito. O nome, antes de entrar no nome Maria, o nome Jesus, gente, é o mesmo nome Josué, biblicamente. Yeshua. Significa tanto Jesus quanto Josué. Mesma coisa. Então, quem chama Josué aí tem o nome de Jesus também. Ouvi isso hoje. Hã? Ouvi isso hoje. Ouviu isso hoje? É só uma forma diferente de escrever. E para separar os dois personagens, porque no Antigo Testamento a gente tem o Josué, que foi o sucessor de Moisés, e no Novo a gente tem nosso Senhor Jesus Cristo. Nome Maria. Maria é Miriam. Miriam e Maria, então, são o mesmo nome. E uma das raízes de Miriam é estrela do mar. Mir é mar, em hebraico, e Yam é estrela. Maria significa estrela do mar. Essa estrela é o que a gente chama também de estrela d'alva, estrela vespertina, estrela da manhã. Com certeza vocês já repararam, quando está começando a amanhecer, tem uma estrela que ela aparece com mais intensidade no céu. Ela ocupa, assim, o palco do céu. Que ela é enorme, muito grande. Por isso é chamada de estrela da manhã. Mas os navegantes, quando estavam no meio do mar, eles não tinham GPS, né, gente? Google Maps, Waze, né? Para andar lá no meio do mar. Eles tinham alguns objetos, como astrolábio, por exemplo, que olhava as estrelas, e pelas estrelas eles tinham a localização exata, porque no mar você não vê nada em volta, né? Só um turbilhão de água. E tinha uma estrela, essa estrela d'alva, que ela dava uma localização precisa para eles encontrar a Terra. Era a estrela do mar. Não é a estrela do mar aquele bichinho não, que a gente vai na praia e vê. É a estrela do céu que guia os navegantes. E para gente que tem devoção com Nossa Senhora, isso é uma significação muito bonita. No meio da noite, quando tudo está escuro, tudo está perdido, tem uma estrela que aparece e nos guia para o povo. Olha que bonito. Então, tudo na Bíblia, todo nome tem significado. E, inclusive, na Bíblia, acontecem mudanças de nome. Vocês conhecem o Carmelo aqui em Patos? Conhecem, né? As irmãs do Carmelo mudam de nome. E todo mundo sempre pergunta, né? Por que as irmãs mudam o nome de batismo? Se a gente for lá, a gente vai ver que os nomes delas são religiosos. Irmã Joana da Cruz, Irmã Regina Célia da Santíssima Trindade, Irmã Edna de Jesus Misericordioso, Irmã Maria do Sagrado Coração. Não são os nomes de batismo delas. Estela Maria da Eucaristia. A Irmã Edna, ela chama Edna de verdade mesmo. Ela manteve. Mas elas todas praticamente trocaram. Porque quando se troca o nome, se troca também a essência e a identidade, no sentido de se troca a missão. Eu era uma pessoa, agora eu fui investida de uma outra missão. O Papa, muito bem lembrado, o Papa muda de nome. Inclusive, o Papa começou a mudar de nome por um significado, por uma questão prática. Um Papa chamado Mercúrio tinha o nome de um deus pagão, que era um deus romano. Imagina, o Papa lá em Roma, o cristianismo estava começando a consolidar, o Papa com o nome do deus pagão. Aí, esse trem vai gerar confusão aqui, né? Vamos mudar o nome? Então mudou. Mas até hoje o Papa não muda. Mas é um significado muito espiritual dessa mudança de nome. O Papa Leão, o nome dele é Roberto. Roberto. Mas mudou. Então, essa mudança significa mudança da essência também. E uma pessoa bíblica que a gente tem, clássica dessa mudança, é Abraão para Abraão. Aumenta um A, né? Nosso Senhor foi bem, falou assim, não, vou pôr só um A no seu nome. Abraão.
E o que essa mudança aparentemente insignificante quer dizer para nós? Vai muito além de um A. As primeiras letras, Av, em hebraico, significa pai. É por isso que a gente tem Abá. Já ouviram Abá na Bíblia? Abá, pai. Abá significa papai, na verdade. Ima é mamãe e Abá é papai. Então, aqui, Abrão, quando se chamava Abrão, significa o pai que está elevado. Um pai elevado, ou seja, de dignidade, de poder. Era o significado do nome dele. Só que aí Deus um dia aparece para Abraão, e vocês se lembram da promessa que Deus faz para Abraão? Que ele seria pai de uma multidão tão grande quanto as estrelas do céu e as areias do mar, que ninguém ia conseguir contar, os descendentes de Abraão. O significado, gente, de Abraão é pai de uma multidão. Olha para vocês verem que interessante. Então, para nós, o que ficou um simples A de diferença, mudou totalmente o significado. O A permaneceu, pai. Mas aqui era pai elevado. Só que quando Deus fez a promessa a Abraão, ficou pai da multidão. Então, conhecer o nome de alguém é conhecer quem aquela pessoa é. Qual é a missão dela? Agora, vocês imaginam em relação a Deus, quando a gente aplica esse contexto. É um pouco complicado, porque ninguém conhece a Deus. Ninguém sabe a essência de Deus, nós somos criaturas. E é por isso que Deus se mostra muito relutante em revelar o nome dele na Bíblia. Vamos abrir aqui em Gênesis 32. Se as pessoas tivessem noção da importância do nome, né? Inclusive, o nome faz parte do ritual do batismo. Chega um momento que o celebrante pergunta qual nome escolher para a criança, né? E ele fala, o nome, ele acompanha a gente como um significado espiritual de missão também. E até de apadrinhamento de alguns santos. É muito, muito bonito para nós católicos, quando a gente resgata esses nomes, né? E não fica seguindo só moda. É uma Estela. Também tem uma dessa dele. Bonito. Então, além das modas, né, o nome, ele é muito importante para nós. Inclusive, recentemente no Rio de Janeiro deu uma polêmica, vocês devem ter visto, de um padre, eu não sei qual que era o nome da criança, mas no batizado lá o padre não falou o nome da criança. Não falou, aí virou uma polêmica, aí fizeram um away, deu até caso de polícia. Agora, eu não me lembro, preciso rever a notícia, se o nome escolhido era tipo um nome de orixá, alguma coisa nesse sentido. Tinha a ver com candomblé e tal. Acho que foi nesse sentido. Mas hoje em dia dá polêmica, né? Eles falam que antigamente, se o padre não gostasse, ele até mudava o nome da criança. Chegava lá o pai, Teobaldo, vai chamar. Não gostei não, Francisco. Te batizo Francisco, o nome do pai, é mais ou menos assim, né? Como? O bar mitzvah? Ah, não sabia. Não sabia que no judaísmo mudava. Agora, eu já vi uma tradição, em muitos países, uma tradição antiga, que na crisma você pode adotar um nome espiritual. Um nome de um santo no meio do seu nome, entendeu? Por exemplo, eu poderia colocar... Eu sou devoto de Santa Teresinha. Como é que você põe Teresinha no nome? Meu Deus. Pô, sei lá. Vitor João Batista, alguma coisa assim. Mas fica como padrinho espiritual. Então, Gênesis 32... Gênesis 32, deixa eu achar aqui. 30. Gênesis 32, 30. Jacó
tá numa luta com o anjo de Deus. Só que quando fala que o anjo de Deus está se referindo ao próprio Deus que apareceu para Jacó. Aí Jacó resolve perguntar o nome dele. Então, tá assim. Jacó fez essa pergunta: revela-me teu nome, por favor. Mas ele, ou seja, o anjo do Senhor, que era a presença do próprio Deus, responde: por que perguntas pelo meu nome? E ali mesmo o abençoou. Tá vendo? Não revela. Não fala. Porque o nome de Deus ninguém tem acesso. Uma coisa interessante do livro do Gênesis também. Quem dá nome para os animais? Vocês não? Adão. Adão dá um nome para os animais. E o livro do Gênesis é muito engraçado, nesse sentido. Fala que Deus colocou Adão no lugar e fez os animais passar na frente dele. Imagina Adão inventando ornitorrinco, né? Umas coisas assim. Girafa, sei lá. Mas é uma forma alegórica de dizer o quê? Se o nome representa a identidade, quem dá o nome é quem tem poder sobre aquela pessoa, né? Poder, entre aspas. Por quê? Quem dá o nome para uma criança? É os pais. Os pais geraram. Então, o domínio, vamos dizer, domínio no bom sentido, né? A responsabilidade daquele ser é do pai e da mãe. Por isso que eles dão um nome, né? Aqui, Deus tinha dado a ordem a Adão e Eva para eles dominarem sobre todas as coisas. Então, o homem e a mulher estão superiores a toda a criação, às aves, aos animais. E por isso que aqui no Gênesis usa essa linguagem muito interessante para dizer que quem deu o nome? Adão e Eva, no primeiro homem e a mulher, foram quem nomearam os animais, porque o homem está acima da criação. Alguma dúvida? Alguma questão? Não? Na hora. Para começar a filosofia, né? Então, até hoje o nome de Deus dá polêmica. A gente vai ver aqui, daqui a pouquinho, que Deus revela um nome para Moisés na sarça ardente. Eu sou aquele que sou. Mas esse não é um nome, na verdade. Então, tecnicamente, o nome próprio mesmo, Deus nunca revelou. Nenhuma criatura soube. Eu acho interessante no livro do Apocalipse, que diz que no céu, todos nós vamos receber um nome novo, enunciado pelos lábios do Senhor. Ou seja, lá no céu, uma missão diferente, né? Aí eu me lembro, eu falei de Santa Teresinha há pouco, eu me lembro de Santa Teresinha. Quando ela está prestes a morrer, ela fala: vai iniciar-se agora a minha missão. A missão de fazer o bom Deus ser amado da forma como eu amo. Não descansarei enquanto houverem almas a ser salvas. Eu passarei o meu céu, fazendo bem no bem. Então, a missão dos santos. Chuva de rosas, exatamente. A missão dos santos no céu, de interceder pela igreja, de cantar louvores a Deus. Então, deu para entender esse primeiro significado do nome? Eu tinha posto aí no slide uma imagem do Adão, lá no meio dos animais. Ele está até escorado num boi, assim. Vocês olham lá. Tem um leão no pé dele, coisa assim mais harmoniosa, né? Agora, conhecer o nome é igual a estar em relação. Como assim? Quando eu conheço o nome de alguém, é quando começa a amizade. Você chega, você vai conhecer alguém novo. Ô, fulano, tudo bem? Joia, eu sou o Vitor. Qual que é o seu nome? Fulano de tal. Aí começou a relação. Ela sempre começa com o nome. Porque quando você sabe o nome, você sabe quem a pessoa é. E é tão legal quando alguém conhece o nome da gente, né? Às vezes, assim, uma pessoa que te viu só uma vez, ela aparece, te chama pelo nome. Nossa, que legal, eu sou conhecido, eu sou notado, né? Como é que é seu nome? Carize.
Assim, eu tenho até que pedir desculpa, porque eu sou tão ruim com o nome. Aí, às vezes a pessoa se apresenta, tem que ficar na minha cabeça repetindo umas 20 vezes, né? Eu ainda chamo a pessoa com o nome nada a ver. Nada a ver. Aí a gente faz associações, lembra, né? Nossa, eu sou muito ruim com nomes, muito mesmo. Mas é interessante quando alguém lembra o nome da gente. Como seminarista, fica até engraçado, porque muita gente vai conhecendo nosso trabalho e tal, né? Vão conversar com a gente, chama pelo nome, eu não faço ideia quem que é. Aí eu falo assim, ô, meu irmão, minha irmã. Às vezes a gente não conhece, né? Assim, quantas pessoas que você conhece, né? Você é só um para gravar o nome de todas. E nós somos muitos para gravar o nome, né? Interessante. Mas quando a gente faz esse esforço de saber o nome de alguém, isso é muito bonito. Porque é o primeiro passo para a gente ter uma relação de amizade com essa pessoa. Ah. Você já pegou a tática dele, né? Eu uso isso de vez em quando também. Em relação, tanto na psicologia dele, você tem aquelas táticas de persuasão, negociadores, vendedores muito chatos sobre o nome. Exato. Porque a pessoa se sente, nossa, ele é meu amigo aqui, né? É a pessoa de casa mesmo. Exatamente. Técnicas de relacionamento. Não, se você começar a falar o nome da pessoa, você vende qualquer coisa para ela, colchão, panela, o que for. Tira tudo. Eu acho bonito uma passagem bíblica da ressurreição de Jesus. Evangelho de João, capítulo 21. Maria Madalena no sepulcro. Maria chorando, desconsolada. E Jesus aparece para ela, ela acha que é o jardineiro. Onde você colocou o corpo do meu Senhor? Que eu vou lá buscar. E o que Jesus fala? Maria. Jesus chama ela pelo nome. E aquilo ressoa no interior de Maria. Aí ela chama ele Raboni, mestre. Né? A hora que chamou o nome dela. É muito bonito. No livro de Isaías, capítulo 42, Deus fala, eu te chamei pelo nome, és meu. Te chamei pelo nome. É muito bonito isso. Nosso Senhor que conhece o nosso nome, quem nós somos. A cada um pelo nome. Agora, nós vamos nesse trecho que eu falei para vocês, deixa eu ver se vai dar tempo, vai dar tempo. Do Êxodo, em que Deus revela, entre aspas, seu nome a Moisés. Êxodo capítulo 3. Aliás, vamos para o 13, é melhor. Isso. Capítulo 3, versículo 13. Lá que fala do nome. Vamos contextualizar. Moisés tinha fugido do Egito, estava lá vivendo no deserto, criando cabra, né? Feliz da vida, tinha casado com a Zífora. Olha aí, nome. Se vocês quiserem um nome novo aí para colocar em filho, põe Zífora. É bíblico. Casou com a Zífora, teve 2 filhos. Um era Gerson e o outro eu esqueci. E aí Moisés um dia estava no meio do deserto e uma coisa estranha acontece. Ele vê um mato pegar fogo. Até aí, não era de se estranhar. Por quê? Mato pega fogo, gente. Você já andou aí beirada de rodovia na seca? O que a gente vê é capim pegando fogo. O que foi estranho para Moisés? Deixa eu ver se eu acho o trechinho aqui. Tá lá no versículo 2. Moisés olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. O estranho para Moisés é que a sarça não se consumia. Porque se os gravetinhos estão pegando fogo, o fogo vai apagar rápido.
são gravetos. Ele viu um mato seco, uma sarça, um arbusto, pegar fogo, mas o fogo não parava. Parecia que era um fogo ali que ia durar tempos e tempos. E que coisa estranha, essa sarça não para de pegar fogo. E quando ele chega lá, acontece uma manifestação de Deus. Anote aí um termo. Quando Deus se manifesta a alguém, acontece uma teofania. Então, por exemplo, quando Deus aparece para Moisés no alto da montanha, aí começa a aparecer raios e fogo, e ele revela os 10 mandamentos. Teofania. Aqui, Deus revela a Moisés no meio da sarça ardente. Teofania. Então, teofania é uma palavra que quer dizer, no contexto bíblico, quando Deus aparece a alguém. E, geralmente, essa aparição é uma aparição assombrosa. Aquela coisa, parecendo a novela Os 10 Mandamentos da Record. Vocês já assistiram? Uma coisa bem Hollywood, né? Teofania. Ok, mas vamos lá descer para o versículo 13, como eu falei para vocês. Moisés disse a Deus: quando eu for aos israelitas e disser, o Deus de vossos pais me enviou até vós, e me perguntarem qual é o seu nome, que direi? Disse Deus a Moisés: eu sou aquele que é. Deus aqui revela o nome dele. Eu sou aquele que é. Ou eu sou aquele que sou. Como é que está a tradução de vocês? Eu sou aquele que sou. Eu sou aquele que sou aquele que é, tem dos dois jeitos. Então. E, curiosamente, as duas traduções são erradas. Deus fala, Yevé Asher Yevé, que é, eu serei aquele que serei. Então, Deus usa o futuro. Porque aqui na frente, deixa eu voltar para eu pedir aqui no meu texto. Deus fala para Moisés que estará com ele. Tá aqui, na verdade é atrás, no versículo 12. Deus disse, eu estarei contigo, e este será o sinal de que eu te enviarei. Então, Deus diz aqui no nome dele que ele é, ou ele será aquele que será junto com Moisés. E uma outra tradução, que para mim é mais bonita ainda, talvez no português não faça tanto sentido, mas em muitas línguas o verbo ser e o verbo estar são o mesmo. Por exemplo, em inglês, o verbo to be, I am, eu sou ou eu estou. No francês é a mesma coisa, je suis, eu sou, eu estou. No alemão, ich bin, eu sou, eu estou. No português a gente tem duas palavras. No espanhol também, eu sou e eu estou. Mas isso é raro de acontecer. Geralmente nas línguas é tudo verbo de ligação, né? Mas aqui traz esse significado interessante. Porque, olha, eu sou aquele que estou. Eu acho mais bonito. Que estar indica presença. Por exemplo, eu estou com você. Eu sou aquele que estou contigo. Te acompanho. Então é muito mais próximo. Hein? E a palavra que resume isso aqui tudo, essa palavrinha linda aqui, ó. Esse é o nome de Deus. Já veio. Já veio. Essas letras aqui são as seguintes letras. Y, H, W. E para nós é já veio. Agora já veio fica fácil, né? A gente vai ver o seguinte. Esse nome para os judeus é um nome tão caro que eles não falam em voz alta. Então, eu acabei de cometer um sacrilégio judaico aqui, que se seu cunhado judeu estivesse aqui, ele ia excomungar. Não se fala o nome Yahvé em voz alta no judaísmo. E depois a gente vai estender isso na próxima aula, a gente vai ver que o sacerdote falava uma vez por ano o nome de Deus quando entrava no templo. Uma vez por ano. Yahvé, porque é sagrado. E na cultura católica, a gente não fala também o nome de Deus nas celebrações. Não existe nada que fala. Aí teve uma época que surgiram vários cantos
Javé é o Deus dos pobres, do povo sofredor. Santo, santo é Deus do universo, Senhor Javé. Já ouviram algum deles? Isso é errado, a gente não usa o nome de Deus na liturgia, né? Mas depois a gente explora isso na próxima aula. E, para finalizar, são 4 letras, não são o nome de Deus aqui em hebraico? Yod, He, Vav, He. A gente chama de tetragrama. Tetragrama sagrado. São essas letras aqui, o Y, que é o Yod, o H, o Vav, o W, He e o H. Por que tetragrama? Tetra, 4. 4 símbolos que dizem o nome de Deus. Então, se você falar isso para um judeu, ele vai saber o que que é. Ah, qual que é o tetragrama sagrado? É o nome de Deus. São as 4 letras de Deus em hebraico. Que é a forma como ele revelou a Moisés. Nada a ver, né? Mas para a gente entender o seguinte, eu falei para vocês que existe um momento central no Antigo Testamento. Qual que é? O coração do Antigo Testamento. Passagem mais importante. Quem lembra? Primeiro, vamos pelo maior, né? Qual é o livro mais importante do Antigo Testamento? Êxodo. O livro do Êxodo é o mais importante. Por quê? O que acontece no livro do Êxodo? Deus revela o quê? Os mandamentos. Os mandamentos são a aliança de Deus com a humanidade. Só que antes de Deus revelar os mandamentos, olha que bonito isso. Antes dele entrar em relação, ele dá um nome. É como se Deus estivesse se apresentando a Moisés. O meu nome é esse. Depois ele dá os mandamentos. Como? O coração seria o momento dos mandamentos, da entrega dos 10 mandamentos para Moisés. E é isso, então. Eu falei para vocês, inclusive, que a palavra testamento aqui significa aliança, não é isso? Lembra? Aliança porque é um pacto bilateral. Deus e o homem. É uma relação. E para ter relação tem que ter nome dos dois lados. Por isso que Deus revela o nome. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. A gente fica, então, hoje por aqui. É muita coisa, né, gente? Nossa, eu Ouvir, tava com um plano de avançar tanto. Oi, como que escreve Yeshua? Yeshua, É. em hebraico ou transliterado para o Normal, português? só para eu. Também ele também dá o tetragrama? Não, né? Não, Yeshua não. Na verdade, Yeshua é a junção de 2 palavras, pensa bem. Yahvé é Deus. O Ye de Yeshua vem de Yahvé. Yeshua vem de salvar. Yahvé salva. Então, Yeshua, transliterado para o hebraico, eu escrevi aí no chat. Deu para ver? Y-E-S-H, Esse, Yeshua. obrigada, E Vitor. de Yahvé, Shua de salvar. Yahvé salva, Deus salva. Com Deus, gente. Até mais.
Pessoal de casa, boa noite. Boa noite. Gente, a tela para vocês vai ficar assim, viu? Não dá para ver, né? Tá bom? Tá ótimo. Quê? F11? O que que faz F11? Ah, que bacana. 2 pontos. 2 points. Hã? Cara, vamos ver, vamos ver. Aí essa que eu saio aqui. Pode dar um alt tab e um volto para a tela? Não? Ah, é outro ESC, então. Ah, tá. Peraí. Ah, tá. Só para eu conversar aqui. Bora começar? Bora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo. Enche os corações dos vossos fiéis e acendei-os o fogo do nosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Maria, sede da sabedoria, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, Rogai por nós. em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal, então, para nós começarmos essa primeira aula de hoje, aprendi a técnica japonesa agora do Gustavo. Eu acho que nada mais justo, então, do que a gente retomar alguns conceitos platônicos, né? Ah, tá falando em conceito platônico, eu esqueci de falar para vocês, por exemplo, aquela expressão do amor platônico, vocês já ouviram isso? Justamente por causa desse amor, que está no mundo das ideias, né? Esse amor perfeito e tal, né? Por isso que a gente fala de amor platônico, né? Quando vai, o amor ideal, né? Por causa desse mundo perfeito, que são das ideias. Então vamos lá. O que vocês lembram aí de Platão? Vamos lá. Valendo R$1 milhão. Calma. Pode consultar aí, não tem problema não. Bom que a gente ajuda. Qual que é seu nome, irmã? Thaís. Bom que vocês explicam para ela também. Vamos lá, mito da caverna, então, seu Leomar. Sair do comodismo. Como que é esse mito, mais ou menos, assim? Você lembra da historinha? Ah, A imagem Da foto da projeção na parede, show. a questão da gravidade dentro da caverna e mesmo de sair da caverna. E teve quem saiu, que achou que era muito melhor, voltou para a caverna para pedir para que os outros saíssem também, só que o mesmo fez com que eles não saíssem. Ótimo. Muito sapato para roubar, então, vamos lá. Tem mais De Platão. Sim, Platão fala que é um tragédia, porque as pessoas têm medo de Platão. E a alma lembra da saúde de Platão. Como chama isso? Tem um nome.
Reminiscência, reminiscência. Não acharam não? Visualização da aula. Top. Eu não estou conseguindo entender as falas. Vocês estão? Isso, nós estamos relembrando as coisas de Platão. Falando de não estou definição escutando. da alma, reminiscência, né? Estamos relembrando esses conceitos. Vocês pode pegar na apostila aí o capítulo do Platão, que a gente está só dando um panorama geral. Está falando, Shalom, das virtudes. Nossa amiga aqui falando das virtudes, que Platão divide as virtudes, né? Dentro da sociedade. Show. A justiça é a maior virtude. Pode pegar um também. Minha amiga, esqueci seu nome? Gente. Não, mas você lembra? Qualquer coisa de Platão. Nada. Quem que foi o mestre? Quem que foi o mestre de Platão? Foi o Sócrates, mestre de Platão, ótimo. Minha irmã, qual que é o seu nome, minha irmã? Como? Normanda, o que a senhora lembra do Platão? Você viu o videozinho? Ó, deixa eu fazer uma pergunta. Você é simples, não é para apertar ninguém, não. Você lembra qual a sabedoria, a virtude da sabedoria se relaciona para quem? É para o filósofo, é para o camponês ou é para o soldado? Filósofo. Sabedoria, lembra do nome sabedoria? Para o filósofo. Pode passar aí, Ana. Problema não. Isso. Pode pegar, minha irmã. A senhora passa por... Pode pegar também, meu irmão. Alguma coisa mais? Tu quer acrescentar? Eu falei dessa vida, a minha aqui é Laura, né? A Laura não veio perder, paciência. É ela que saiu? Por quê? Ué, não, ela tá vendo mais bem, ué. Então, fechou. É. Nossa, gente. Que pena. Então, tá bom. Irmã, então, esses temas de Platão, para nós, que nós falamos aqui de reminiscência, a divisão da alma, importante a gente lembrar, a divisão dos mundos, né, que é o mundo metafísico, o mundo das ideias, que é aquele mundo ideal, onde se encontra a perfeição de tudo. A divisão da alma dá em 3 partes. Que é a alma concupiscível, que a gente chama, que é dos desejos, a alma irascível, que é a alma das paixões, e a alma racional, que é a alma do conhecimento, da sabedoria. Isso, ótimo. Isso mesmo. E aí o conhecimento, para Platão, né, esse conhecimento, ele se dá justamente por causa desse mundo metafísico, né, das ideias. Então, a alma faz o processo da reminiscência, ela vai lembrando das coisas perfeitas e aplica a este mundo. Beleza? Então, ótimo, né? Vamos passar por Platão, então. Agora, deixar ele de lado. De lado não, né? Porque ainda vai contestar ele, né? Porque você está errado.
Vamos começar então Aristóteles, né? Trouxe essa frase aqui para a gente começar refletindo, né? Aristóteles diz para nós assim: o sábio nunca diz tudo o que pensa, mas pensa sempre em tudo o que diz. Né? Veja, isso é justamente uma aplicação para a nossa vida. Totalmente prático isso. Né? Quantas vezes a gente fala alguma coisa sem pensar e aí magoa outra pessoa, né? Então... Mas é dessa maneira, né? É desse jeito. Então, por exemplo, quando nós dizíamos, né, que sempre da felicidade, né? Então, vai ficar marcado com esse negócio da felicidade, né? Foi desde as primeiras aulas, né? Mas, por exemplo, quando você vai comprar uma torta de morango, você espera que aquela torta tenha gosto de morango. Então, quando nós falamos sobre a vida, que vocês falavam de hoje, né, a gente já propõe que a vida tenha um gosto de felicidade. Só que a verdade é que tem muita torta de morango ruim. Tem muita torta de morango ruim. Mas mesmo assim, é feita de morango. A verdade é que a nossa vida também em muitos momentos, pode ter muitos momentos ruins. Mas ainda precisa ter gosto de felicidade. Né? Então, o sábio, né? O sábio, ele é aquele que justamente ele vai fazer esse exercício de não deixar se levar pelas paixões, propriamente. Né? Mas vai entender que o exercício para a vida é a prática da felicidade. Mas a partir do pensamento. Né? Pensa. Bacana, né? Então vamos lá, gente. Aristóteles. Quem foi Aristóteles? Aristóteles, ele nasceu numa região, né? Aquela na região da Grécia, né? Assim como todos esses filósofos que nós viemos falando, numa cidade chamada Estagira, no ano de 384 depois de Cristo. Antes de Cristo. Depois não. Antes de Cristo. E Aristóteles, ele foi assim, a gente vai ver que é o grande, né, da filosofia. Os dois grandes que nós temos de fato é Platão e Aristóteles, que dão a base para toda a filosofia. Né? Mas ele vai dar uma base principalmente para o pensamento de Santo Tomás de Aquino. Né? A base de São Tomás de Aquino é toda de Aristóteles, todinha de Aristóteles. Tanto que os livros de São Tomás de Aquino, a Suma Teológica, segue uma estrutura praticamente o que Aristóteles faz aqui, no livro dele, né? Nos livros. Trouxe dois para vocês, né, que trazem os principais pensamentos de Aristóteles, que é Metafísica e Ética Nicômaca. Né? Então, se você pegar a estrutura dos livros de Aristóteles, a estrutura do livro de São Tomás de Aquino é igual. Porque Aristóteles desenvolve um método que a gente chamamos de lógica. Né? A lógica que nós entendemos hoje, o pensamento lógico, não essa lógica que a gente entende como pensamento de coisa óbvia, né? Mas a lógica, enquanto uma estrutura de argumentos, essas coisas mais complicadinhas, foi desenvolvida por Aristóteles. De Aristóteles, a grande novidade aqui é que ele não é de Atenas, né? Assim como era o Sócrates e Platão. Então, Aristóteles ele vem de outra cidade, da cidade de Estagira. Com 17 anos de idade, ele vai para Atenas, que é onde ele começa a estudar com Platão. Né? Só que a ascensão da filosofia de Aristóteles se dá por um período. Vocês já ouviram falar do Império Macedônico, Alexandre o Grande? Né? Lembram de Alexandre o Grande? Aristóteles foi professor de Alexandre o Grande. Né? Então, a gente está falando de um período, assim, período do Império Macedônico, que a gente chama de um período helenístico. O que significa essa palavra? Helenismo é a difusão da cultura grega. Então, a gente está falando de um período da história, né, que Alexandre o Grande, mesmo não sendo ali de Atenas, daquela região, mas ele invade as outras cidades, os outros países ali, com essa propagação da cultura grega. O período helenista, que nós vamos chamar.
E Aristóteles, ele tem uma grande responsabilidade em cima disso, porque ele foi professor de Alexandre o Grande. Né? Ele foi professor de Alexandre. Então, vamos lá, justamente isso que nós falávamos, né? Em Sagira, nesse período do Império Macedônio, aos 17 anos, foi levado para a academia, né? Depois foi chamado por Filipe II para educar o filho dele, né? Alexandre o Grande. Então, foi professor desde quando Alexandre o Grande era petitinho, até ele virar aquele grande imperador que nós conhecemos, né? Interessante que o período, né, de Alexandre foi um período pequeno, né, assim, do império dele. E aí também, Platão, a gente viu que Sócrates filosofava andando, né, pelos lugares, né? E aí Platão fala, não, agora eu vou fazer uma escola aqui, né? Aí Aristóteles foi, estudou na escola do Platão, saiu e fundou a própria escola, né, chamada Escola de Liceu, né? Então, foi justamente para refutar o pensamento de Platão ali. Só que é claro, ele esperou Platão morrer, né? Aqui é uma imagem, né, de Sócrates, de Aristóteles. Aristóteles é quem está de branco ali, né, ensinando o Alexandre o Grande. É uma representação antiga da pintura desse momento de ensinamento. E o que Aristóteles ensinava? Política, principalmente política. É claro que a gente não vai entrar nesse pensamento político de Aristóteles, tá? O que a gente vai aprender dele vai ser outra coisa. Mas Aristóteles, ele tem isso porque ele fala que o ser humano é um animal político por natureza. Eu preciso da política. Tanto que, por exemplo, o que significa a palavra política? A palavra política vem da palavrinha chamada polis, do grego. Polis significa cidade, né? E quem era, assim, então, se polis significa cidade, e aqui nós chamamos quem mora na cidade, os cidadãos. Quem mora na polis? Os políticos, né, do grego. Então, essa palavrinha política vem justamente da palavrinha cidadãos, né? Isso é muito interessante. Então, o que é a política? É justamente um exercício em prol dos cidadãos, né? Então, Aristóteles, ele tem essa questão, essa visão política também, né? Por isso, da influência dele no Império Macedônio, de Alexandre o Grande. E agora, vamos começar a brincadeira, né? A grande novidade agora do Aristóteles. Aqui nós temos uma imagem, pessoal, que é uma imagem fenomenal para a filosofia, por mais que só olhando esses partidos, tem dois velhos só ali, né, naquela foto, meu Deus. Mas o que isso significa? É uma pintura, o de azul ali, né, que está os dois estão com líquido, mas os que está de azul e marrom é Aristóteles. E o que está de vermelho, alaranjado ali, né, é Platão, o de barba mais longa. E essa foto aqui vai representar essa divisão entre os dois grandes da filosofia. Platão ali, nós observamos, ele está com o dedo apontado para cima, justamente indicando que o conhecimento se dá pelo mundo das ideias, por esse algo que está para além, né, do nosso corpo e da nossa alma. Aristóteles agora, que é o de azul, está com uma novidade, né, com as mãos para baixo, apontando para baixo. Porque agora nós vamos ver que Aristóteles ele fala que o conhecimento ele se dá pelas próprias coisas, pela própria matéria. Então eu não tenho que esperar o conhecimento perfeito a partir das ideias, mas as próprias coisas comunicam ideias. As próprias coisas, a própria matéria comunica conhecimento, né? Isso é a grande novidade agora do Aristóteles, porque ele vai tirar essa visão que se tem no mundo perfeito fora deste mundo físico, né? Então, o conhecimento para Aristóteles agora ele vai se encontrar no mundo físico, no mundo físico. E aí agora que a gente vai ter que entender alguns conceitos de Aristóteles para a gente entender como que isso se dá, né? Beleza, agora se o conhecimento está nas coisas, por quê? Por que que isso se dá? E o que nós temos que entender
é o que nós chamamos, para Aristóteles, lembram do ser para Parmênides e para Heráclito? Né? Para Heráclito é aquilo que não se move. Né? Perdão, para Heráclito então, tudo flui. Né? Então, tudo se move. Nós podemos banhar 2 vezes no mesmo rio. Né? E para Parmênides, não. O ser é estático. Né? E é essa agora, olha para vocês verem, a diferença que a gente vai ver do Platão para Aristóteles. Porque Platão se influencia em Parmênides. Platão fala, o ser, onde se encontra o ser de tudo? No mundo das ideias, no mundo inteligível. Então, lá não tem mudança, as coisas não mudam, porque o ser, ele é único. Então, as coisas estão lá do jeito que elas estão, e aqui é um mundo imperfeito. Agora, Aristóteles já vai se embasar para falar das coisas, da nossa realidade, da felicidade, mas com uma visão de Heráclito, de que o ser é aquilo que muda, né? Mas a gente vai entender, que a base é do Heráclito, mas não é igual ao do Heráclito. Né? Então, nós chamamos os princípios de ser. E aqui, tomara que dê tempo da gente falar hoje, mas nós vamos falar de 2 conceitos que a igreja usa para falar dos sacramentos. Né? São 2 conceitos de Aristóteles. Eu acho que vai dar tempo de entrar neles. Então, a gente tem que entender isso. Para Aristóteles, agora, não existe uma divisão de 2 mundos. Mas os 2 mundos são um só. São um único. Onde está? Aqui. Aqui. Este mundo físico. Mas lembra que Aristóteles ainda vai falar de uma metafísica, tá? Só quero deixar claro para vocês, não quero complicar não, mas tanto que o livrinho deixa uma metafísica. Mas eu não vou preocupar com isso, tá? Mas vamos lá, tá? O que nós precisamos entender, então, primeiro, se eu digo que essa garrafa aqui já me comunica uma ideia, eu preciso entender que nessa garrafa existem algumas coisas que me comunicam a ideia. Eu não posso simplesmente falar, não, Platão estava errado e as coisas estão aqui. Tá, mas como? E o conceito, dos primeiros conceitos que a gente vai entender, é o conceito de essência. E não é aquele negócio, tá, viu, gente? Essência de baunilha. Eu sou de São Paulo, né? Eu nasci lá e faz 10 anos que minha família está morando, a gente mora em Patrocínio. Mas aí lá, tem uns pão de queijo, lugar, fica entre nós, né? Mas que eles fazem pão de queijo e botam essência de ovo, essência de queijo. Não tem queijo, não tem ovo, é só essência. Mas não tem nada a ver com essa essência, não, viu? Vocês não confundem, não. Que é essência. E o que é essência? Né? Essência, eu não vou anotar, mas vocês anotem, ó. Essência é aquilo que faz uma coisa ser o que é. Essência é aquilo que faz a coisa ser o que é. Também. Então, a essência é o que faz a coisa ser o que ela é. Né? E a existência é o fato, né, das coisas estarem ali. Né? Então, por que eu falo? Por que eu sei diferenciar, por exemplo, que isso aqui é uma mesa e isso aqui é uma garrafa? Né? A gente vai entrar em outros pontos. Por causa da essência. Existe uma essência de mesa, essa mesa, que me comunica que isso é uma mesa. Ela mesma me comunica. Não existe um mundo superior que vai me comunicar que isso aqui é uma mesa. Mas por ela ter uma essência própria que diz que ela é mesa, ela é mesa. Porque isso aqui tem uma essência própria que diz que ela é garrafa garrafa. Então, agora, todas as coisas, isso serve para toda a realidade, tudo tem uma essência. Tudo tem uma essência. E qual é a essência nossa?
ser humano. A essência do homem é ser humano. É o que faz com que ele seja o que ele é no mundo. E aí, por exemplo, aí a gente entra, vamos trazer para a atualidade. A gente vê, por exemplo, que eu estou dando em todas as aulas, pessoas que querem se tornar carneiros, que querem se tornar cavalos. Espera aí, né? Tem algo em você, uma essência que diz que você é ser humano. Então, Aristóteles, a primeira coisa que ele afirma é isso. Se o conhecimento está nas coisas, é que tudo tem uma essência. E se alguma coisa tem uma essência, precisa ter uma existência, porque está aí, né? É algo que eu vejo, é algo que eu toco. E isso me comunica a existência da garrafa, né? É claro que, lembra, o processo agora, Platão dizia assim, a ideia vem de cima. Para Aristóteles, agora, a ideia vem, vamos dizer assim, de baixo, das coisas. Então, eu não estou dizendo assim, eu não vejo, nunca vi um camundongo na minha vida. Eu não sei como é que é um camundongo, porque eu nunca vi. Não, não é isso que eu estou querendo dizer, né? Aristóteles aqui, ele quer dizer o seguinte, que todas as coisas têm uma essência que nos comunicam a ideia. Ele não está tirando a ideia de lado, né? Igual algumas pessoas vão fazer lá na frente, né? Lá na Idade Moderna, por exemplo, muitos vão fazer isso, vão tirar a questão da ideia. Aristóteles não, ele diz assim, a ideia ela está aqui. Como que ela chegou aqui não é por um mundo das ideias, ela chegou aqui por causa deste mundo aqui, né? Deste mundo físico. Isso é muito importante a gente lembrar, né? Então a ideia está aqui de garrafa. Então a ideia de camundongo ainda está aqui também, mesmo que eu nunca tenha contato com o camundongo, mas eu sei da existência dele, né? Eu sei da essência, inclusive matamos um hoje aqui, né? Mas é isso. O Vitor contou essa história para vocês, né? O Gustavo viu ali, né? Matou um desse tamanho, bichinho. Mas é isso, né, gente? E aí? Outro conceito que está claro para nós. Quem fala é Siri. Tá bom, Siri. Obrigado, viu? Pela sua contribuição. A gente precisa entender para Aristóteles também o conceito de substância. O conceito de substância. Vou colocar a palavrinha grega aqui, viu? Mas escrito em português, só para vocês saberem. Que é o conceito depois que São Tomás de Aquino usa. Substância, usia, tá? Aristóteles. Então, a substância é aquilo que não depende de nada para existir. Ixi, espera aí que agora complicou. Então, como que eu vou te... O que é a essência? Qual que é a diferença da essência da substância, né? Vejam, então, o que eu quero que ele fala assim, né? Ó, a essência é o que faz com que algo seja o que é, certo? A existência é o fato do objeto estar ali, né? E a substância? E a substância? É algo que envolve a realidade, né? Mas que não depende de nada para existir. Como assim? Olha, a essência faz uma coisa ser o que é. Então tem uma essência que me diz que isso é mesa. Mas vamos voltar lá na causalidade, que é um dos pilares que a gente vai falar para Aristóteles também. A grande filosofia de Aristóteles é a causalidade. Se eu volto, siga essa mesa de madeira, eu volto para o tronco de árvore, certo? Qual que é a essência do tronco de árvore? É o que faz com que seja o que é, certo? Então, existe algo ali na árvore que faz com que ela seja árvore. Mas espera aí, se árvore é madeira e mesa é madeira, não tinha que ser a mesma coisa? Não. Por quê? Aí que entra a questão da substância. E a substância envolve as coisas, mas independente, né, de como elas sejam. Independente de como elas sejam. Então, a substância envolve toda a realidade.
certo? Não estou confundindo vocês? É um pouco confuso, né? Uzia é um U, isso. Escreve com ou, às vezes ele pegou o termo mais próprio, mais próprio do termo grego. É um portuguesado mais, mas pode ser ousia também. Faz muitas traduções também. Mas tranquilo. O que eu quero dizer? Vamos voltar lá então, para deixar isso aqui claro, para vocês claro. A essência, por exemplo, ela diverge. Então, isso aqui é água. Tá aqui dentro dessa garrafa é água. Tem uma essência de água. Então, peraí, a água fica muito... Vamos plástico, né? Então, aqui, por exemplo, é a essência de garrafa. Isso aqui me diz que isso aqui é garrafa, certo? Mas eu tenho essa capinha de celular que está aqui, também é feita do mesmo material, né? Então, é o mesmo material que está aqui nos dois, só que aqui tem uma essência que me fala que é garrafa, isso aqui tem uma essência que me fala que é capinha, celular. O que é a substância? O que envolve as duas realidades. O que está envolvendo essas duas realidades? O plástico. Ah, moleque, eles pegaram a visão mais ou menos, né? Entendeu? Então, isso que é a substância. É o que envolve aquilo ali. Mas, vejam, o que é uma coisa que é interessante? O que é interessante aqui? Porque isso daqui, né, eu posso derreter, né, e formar uma outra coisa, certo? Só que a substância ainda continua sendo plástico. Por que eu quero trazer isso para vocês? Porque aí eu volto lá no início das aulas, que agora vai fazer sentido para vocês. A consagração da missa, na hora da missa, nós temos algo muito interessante. Porque quando o padre eleva a hóstia e quando ele abaixa é pão. O que aconteceu? Isso, ó, transubstanciação. Trans significa mudança. Substanciação, substância. Então, vejam, ali não mudou o fato de ser pão, né? O que mudou? A substância, né? Então, ali agora é corpo de Cristo. Mas a essência é pão. Por quê? Cheiro de pão, gosto de pão. Eu olho, é um pedaço de pão. Por que eu digo que é corpo de Cristo? Porque mudou a substância. Entendeu? A essência faz com que algo seja como ele é daquela maneira. Mas a substância está para além. Certo? E dentro da substância, outros dois conceitos são muito fáceis. Bem tranquilo. Matéria e forma. Tranquilo. Matéria, o que você entende por matéria? Matéria é plástico, madeira, ferro, matéria. Né? E forma? Quadrado, redondo, forma de ser humano. Né? Por que Aristóteles fala disso? Porque, olha, lembra quando nós tentávamos definir o que era garrafa? Né? Vamos ficar nesse exemplo que é bom. A gente tentava definir o que era garrafa. Agora, para Aristóteles, olha, por que eu entendo que isso aqui é uma garrafa? Como que isso aqui me comunica uma ideia de garrafa? A matéria dela é o quê? Plástico. Mas o que tem aqui que me diz que é garrafa? Uma forma de garrafa. Uma forma de garrafa. Tá vendo? Ó, como que isso aqui está me comunicando as ideias? Por quê? Já entendi que tem uma essência. Isso aqui tem algo que faz com que ela seja o que é. Ela existe, ela está aqui, eu toco. Tem uma substância que envolve, que me faz comunicar que isso aqui é garrafa. Né? Aí, dentro da substância, tem uma matéria, que é plástico. Né? E tem uma forma, que me indica que é garrafa. Veja, tá vendo? Isso é a comunicação das ideias, que Aristóteles foi tendo. Então, esse conceito é muito importante. Agora, por quê? Na igreja, e aqui eu acho que eu vou ter que... Não, tem tempinho. Não é 9h30 que encerra, não, né? 9h45, né? Então, veja. Quando a gente vai estudar sacramentos, vou dizer para vocês. A palavrinha sacramento, né, significa sinal visível da graça de Deus. Né? Vocês vão estudar isso ao longo do curso, então vocês ficam firmes. Mas a gente vai ver que todo sacramento possui uma matéria e uma forma para dizer que aquilo é sacramento. Então, para o sacramento ser válido na igreja, precisa ter matéria e forma para comunicar a substância divina
que tem no sacramento. Olha para você ver que interessante. Batismo. Qual que é a matéria do batismo? A água. Batismo pode acontecer sem água? Não pode. A matéria do casamento é a união. É a união, isso, do casal. Isso, é o do casal, né? A união do casal. E a forma, né, no caso, são as palavras. Então, isso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Né? E isso deu a forma do batismo. No casamento, eu vou lembrar direito, mas é aquela fala do noivo para a noiva e da noiva para o noivo. Eu prometo a saúde da doença até que a morte se separe. Isso. Então, ó, na Eucaristia, qual que é a matéria? O corpo de Cristo, exatamente. Qual que é a forma? O corpo de Cristo. Né? É a fala do padre ali. Né? É a crisma. O óleo é a matéria, que comunica a substância divina ali. Qual que é a forma? Né? O Dom Cláudio de lá, né? Ele é né, recebe por este sinal o Espírito Santo, o dom de Deus. Amém. A paz esteja contigo também. Né? A oração dos enfermos é o óleo e a fala do padre. A oração dos enfermos eu não lembro, mas é a forma que dá forma para aquela. Porque se eu tiver com óleo e fazer a oração do crisma, é crisma. Mas se eu estou com óleo e faço a oração, a forma, né, a fórmula ali do unção dos enfermos, é o sacramento da unção dos enfermos. A maioria, sim. É a própria questão do padre, né? Quando o padre vai ordenar, a gente aprende que a matéria é aquilo que é visível. Então sempre tem que ter um sinal visível, né? Sacramento significa sinal visível da graça invisível de Deus. Então, quando o padre vai ser ordenado, o que é a matéria visível? A imposição das mãos. Quando o bispo impõe as mãos. E a forma, né, é a oração, no caso. Né? Ali. Mas isso é interessante porque, se eu falo que o sacramento comunica uma substância divina de maneira visível, isso é Aristóteles, gente. Olha pra vocês verem que bacana. Aristóteles fala de um mundo físico visível que eu toco, mas aí eu afirmo a substância. E dentro da substância tem uma matéria, uma forma, que diz que aquilo seja como é. É uma visão, algo que a gente herdou, né, dessa visão de Aristóteles da realidade. É claro que depois São Tomás de Aquino traz isso para a teologia e a gente aplica até hoje. Mas vejam, o conceito é aristotélico, né? Isso é muito legal. É muito legal. Eu arrisco dizer que eles, por conhecimento racional, assim, teriam uma capacidade de chegar de Deus, né? Tanto que Aristóteles vai falar de um Deus, né? Mais uma vez, não do Deus que a gente conhece, assim, né? Mas é claro que a ideia é muito parecida, né? Então, Sócrates. Isso. Foi Sócrates. Isso mesmo. Isso. E aí, Platão ainda falava também de um demiurgo. Ele usava esse termo, demiurgo, né? Aristóteles era a inteligência ordenadora, né? Antes de Cristo. Então, o que acontece? Vocês estão estudando a história da igreja, então vocês estão vendo tudo assim, por exemplo, a Bíblia foi começar a ser escrita só com Salomão, vocês lembram disso? Vocês chegaram já a ver isso na história da igreja? Então, antes da Bíblia, tudo era só comunicado, antes de Salomão. Isso, aí teve o rei Saul, teve o rei Davi, no reinado do rei Salomão, que as coisas começaram a ser escritas. Só que aí depois teve Jeroboão e Reboão, né? Roboão, lembram desse? Vocês vão ver, né? Que é os filhos de Salomão. E aí eles brigam e dividem o reino. Assim, o reino de Judá e o reino de Israel, né? E aí, nesses conflitos, as coisas foram se perdendo e muitos tiveram que ser reunidas. O que acontece? Aqui na filosofia, a gente está falando da Europa, na Grécia. Lembra que eu estou falando para vocês de uma academia? Então, Platão formou uma academia. Aristóteles formou uma escola, um liceu. Então, de certa maneira, tudo que eles escreviam e falavam era muito mais fácil de ser guardado. Né?
Muito mais fácil. Então, e era muita gente, era como se o auditório estivesse cheio, Aristóteles estivesse aqui falando, né? Então, tudo que ele falou, essa galera toda aqui já escrevia, já guardava, e já ia comunicando diretamente dentro da escola, dentro de um liceu, né? Diferente, por exemplo, dos cristãos, né? Aí os apóstolos têm falado de Jesus morria, como é que faz, né? Ué, né? Ia para a cova dos leões, aí ficava difícil, né? Mas é mais ou menos assim, né? Então, é esses conceitos que a gente tem que ficar claro para nós, né? Matéria e forma. Vamos lá, mais conceitos de Aristóteles, né? Para afirmar do ser. Já não acaba, não, pelo amor do Divino Cristo. Acho que eu trouxe o meu carregador. Quanto tempo eu tenho? Por favor. 9 minutos. Dá tempo de passar por esses. Com mais alguns. Graças a Deus. Não, mas agora não pode fazer isso não, meu computador. O que é isso? Aí. Então vamos lá. Tudo claro até aqui, gente, esses conceitos? Né? Tá? Aí nós temos mais dois. Muito tranquilo também. Ah, tá. Deixa eu, assim, vocês têm muito claro na mente de vocês, por exemplo, só uma uniãozinha, por exemplo. Esses dois andar de mão dada, esses três andar de mão dada, esses dois andar de mão, tá? Só para ter isso mais didático. Outro conceito que também vai comunicar a ideia das coisas na realidade. É o conceito de ato e o conceito de potência. Muito tranquilo, tá? Vou escrever só assim para vocês entenderem. O ato. Então vejam, né? Eu pego aqui um petróleo, esquento ele muito, né? Mas o que ele é? Eu pego um petróleo, ele é petróleo, certo? Pego um petróleo, ele é petróleo. Estão comigo? Só que isso em ato. Algo é. O que é o petróleo? Petróleo é petróleo. Mas eu posso dizer que o petróleo vai se tornar plástico? Certo? Sim? Então o petróleo já é plástico em potência. É isso. Isso para explicar a realidade. Por exemplo, isso aqui é uma mesa. Mas antes de ser uma mesa, foi uma madeira. Então, era um tronco de árvore. Certo? O tronco de árvore é o quê? É tronco de árvore. Mas também é uma mesa em potência. Eu, João Pedro, o que eu sou? O que eu sou em ato? Seminarista. O que eu sou em potência? Padre. Corintiano é ótimo, melhor ainda. Né? Mas, entenderam? A potência é algo que aquilo pode ser. Pode se tornar. Então, algo será. Então, por que isso é importante também para explicar a realidade? Porque já me comunica a ideia de que, por exemplo, eu não preciso ver o petróleo, por exemplo, eu não preciso ver o petróleo se tornando garrafa. Eu já sei que ele pode se tornar garrafa. Então, ele já é uma garrafa em potência, certo? E isso para qualquer coisa. Né? Eu estou com esse notebook aqui. O que ele é agora em ato? Notebook. Em ato ele é notebook. Mas em potência ele pode se tornar um lixo, pode se tornar uma tralha, né? Enfim. Então é isso que a gente está aqui. Então tá vendo que, o ser, né, ele já é Heráclito, né? Então é algo estático, é mudança, é algo que vai mudando. E é isso aqui, foi uma das perguntas, quando a gente vai acabar o curso da filosofia, vocês já contaram para vocês. Mas naquela salinha em cima lá, na minha estava eu sentado assim, do lado da cadeira. Aí na minha frente estava 2 professores do curso de filosofia, o Padre Irã, que era o reitor do seminário, e o Dom Cláudio. E eles ficam 40 minutos perguntando tudo da filosofia. Perguntando, você tem que ir respondendo, né? Se não responder, você... E aí eu lembro que umas perguntas foi essa. O professor olhou para mim e falou assim, João Pedro, faz a relação
de Heráclito. Por que Heráclito fala que todas as coisas mudam? E o que isso tem a ver com Aristóteles? Assim, nossa, Senhor Jesus, ilumina aqui agora. Eu falei assim, não, então, professor, porque Heráclito fala que as coisas mudam, né? E isso só pode ser explicado em Aristóteles, porque ele fala do ato e da potência. Então, aqui que está o movimento da mudança, porque algo que é em ato já é em potência e pode se tornar. Então, aqui está a mudança, está o mobilismo do ser. Eu falei assim, não, tá bom, tá certo. Próxima pergunta, aí continua. Mas é isso, então aqui está a explicação, né, de Heráclito, né? Então, tudo isso, mudança do ser, por isso que a gente chama de princípios do ser, ou co-princípio do ser. Coisa, né? Princípio do ser. E, diante de tudo isso, tá bom, eu afirmei, né, dá prazo? Dá prazo. Eu afirmei para vocês, tranquilo, então, gente, guarde isso aqui, viu? Na próxima aula, vou perguntar de novo. Então, eu afirmei para vocês todos esses conceitos aqui. Tem um conceito de Aristóteles chamado conceito de acidente, né? Acidente só significa aquele que pode mudar, né? Que é tudo isso que eu mostrei para vocês. Então, matéria e forma muda, né? Por exemplo, a matéria disso aqui é madeira, mas às vezes o seu picado pode virar um pó, né? Então, ato e potência é um acidente também, porque muda. Então, acidente, outro conceito aqui, é aquilo que muda, né? Aquilo que muda. Só para você ver como que é a filosofia, né? Já não basta explicar tudo isso e for questionar, né? Aristóteles, beleza, você afirmou tudo isso. As coisas, a realidade está em ato e potência, as coisas têm matéria, fórmula, substância, essência, existem na realidade. Mas isso não basta, eu preciso entender como que isso que está aqui, essa essência, substância, isso vem para a minha mente. Que processo que é esse? Que ponte que é essa aqui? Né? Que faz com que tudo isso, essência, matéria, forma, ato, potência, venha para a minha mente, para a minha razão. E Aristóteles, né, ele vai usar, ele vai falar do termo, do processo. Então, vamos dizer que é essa ponte entre as coisas e a minha mente. É o processo de abstração. Processo de abstração. Dá em 3 pontos. Travou. É por este processo, então... Vocês Oi? travaram? Estava travado, agora voltou. Então, esse é o processo que se dá o conhecimento. Se para Platão o processo do conhecimento se dava por fazer o exercício racional, da alma racional, para ela chegar até o mundo das ideias, para Aristóteles é diferente. O conhecimento já estão nas coisas, mas eu faço a abstração. Gente, assim, é claro que é um processo muito complexo, mas aqui tem de maneira muito simples para a gente poder entender. Observação, fácil. Mas observação, entendam que é os sentidos, tá? Os sentidos enquanto tudo, né? Só o olho não, né? Então, observação, o que é observação? Então, é ver. Garrafinha que eu tô vendo, eu toco, né? Eu sinto aqui no meu tato, eu cheiro, eu tomo a água, né? É os sentidos. Esse é o processo de observação, eu estou observando. Aí vem o processo de análise, que para ele é o separar os acidentes. É separar, então, matéria, fórmula. Então, aqui, ó, já toquei, observei, senti. Fiz o processo de observação. Agora eu separo. Qual que é a matéria dessa garrafa? Qual que é a forma? Né? Qual que é
a substância, qual que é a sua essência, o que que ela é em ato, o que que ela é em potência. Esse é o processo de análise. E por fim, síntese, é garrafa. Pronto, tenho a ideia de garrafa na minha mente. Esse é o processo de abstração. Amém? Amém. Eu volto nisso aqui, tá? Semana passada, ó, semana que vem. Gente, o que está acontecendo comigo? Semana que vem, tá? Gente, eu quero passar uma coisa para vocês, não é atividade. É uma atividade, mas é muito simples. Eu quero que vocês venham com dúvidas na próxima aula. Tipo assim, dá uma... não precisa ler, mas lê rapidinho e anota, tipo assim, o que ficou para trás, o que ficou de dúvida. Porque né, não pode fechar essa filosofia aqui, por exemplo, porque depois do Aristóteles você vai ver tomar Santo Agostinho. E se ficar dúvida para trás, aí vai dar problema. Então anota, traz, escreve, viu, pessoal de casa, né? Também traz aí. Tudo. Aí a gente faz o primeiro momento da aula como uma síntese de novo, volta aqui na abstração e fala da causalidade, Aristóteles.